Irmãos, vamos lá. Hoje nós vamos voltar ao nosso estudo em Gênesis e vamos ver primeiramente de Gênesis 11, versículos de 10 em diante, tá? Nós falamos na última pregação sobre a Torre de Babel, há 2 semanas atrás, sobre a Torre de Babel, e falamos como o mundo chegou ao caos, querendo se igualar a Deus. E hoje nós vamos ver especificamente em Gênesis 12, de 1 a 9, só que para que a gente possa chegar em Gênesis 12, de 1 a 9, a gente precisa ler o texto da descendência de Sem, que é um texto rápido, é apenas uma descendência, que vai falar um pouco sobre a nossa introdução aqui, tá bom? Então, antes de nós lermos esse texto, vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus. Pai querido, pedimos a Deus neste momento que o Senhor nos ajude a prestarmos a devida atenção na sua palavra, para que possamos não só compreender, não só ter um conhecimento a mais, mas para que o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos sair daqui pensativos e transformados pela sua palavra através do teu Santo Espírito que fala aos nossos corações. Pedimos que a sua graça esteja sobre nós neste momento. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos chamou para viver com Ele. No entanto, o que Deus exige de nossas vidas? Após o dilúvio, Noé, como a gente sabe, deveria começar a descendência abençoada por Deus, mas logo que eles saem da arca, Noé se embriaga, como a gente já viu na história, fica nu e é humilhado pelo seu próprio filho, chamado Cã. Parece que o dilúvio não serviu para nada, não eliminou os ímpios da terra, pois como a gente viu, não há um justo sequer. Cã e Canaã, seu filho Canaã, foram amaldiçoados por Deus a viverem como servo de seus irmãos. Sem, no entanto, foi abençoado para se engrandecer e ser o senhor do seu irmão. Sem seria o cabeça e Cã seria a cauda, nesse sentido. Duas descendências distintas, assim como Caim e assim como Sete. Os homens, porém, como a gente viu há 2 semanas atrás, não se importaram em seguir essa diferença das descendências, de uma descendência abençoada e uma descendência amaldiçoada, e se uniram para então fazerem a Torre de Babel, se opondo ao próprio Senhor e buscando o seu próprio engrandecimento. Deus então amaldiçoa todos os povos que passam a viver em rebeldia contra Deus, e Deus amaldiçoa eles, confundindo então as suas línguas. Nós já falamos sobre isso só para dar um contexto aqui. E então nós chegamos no versículo 10 do capítulo 11, que vai falar sobre a descendência de Sem. Diferente das outras descendências que nós já vimos, essa descendência não nos traz muitos detalhes, mas ela é apenas para uma introdução sobre a vida de Abraão. Então nós vamos então iniciar a partir de hoje falando um pouco sobre a vida de Abraão, ok? Vamos então ler os versículos de 10 até o versículo 31 do capítulo 11, ok? É um texto longo, mas eu peço que você preste atenção. Diz assim a palavra de Deus: Este é o registro, ou a genealogia, o Gênesis da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Asfaxade. E depois de ter gerado Asfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Asfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Asfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos,
Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. 27. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão, era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Apesar de toda essa genealogia, extensa que nós vimos aqui, alguns teólogos que dizem aqui que essa genealogia mostra um pouco de que esses homens não fizeram nada além da sua vida. Não tiveram nada de especial a não ser viverem e possivelmente, um após o outro, foram se tornando rebeldes contra o Senhor, foram se tornando principalmente idólatras. Nós sabemos na história de Abraão que Abraão mesmo era um homem idólatra, vivia em Ur dos Caldeus e possivelmente era um homem extremamente idólatra, assim como seu pai. Pelo menos o seu pai era um homem idólatra. Vamos olhar rapidamente para o texto de Josué 24, versículo 2. Se você quiser abrir ou então anotar, ou para depois você conferir. Josué 24, versículo 2. Olha o que diz sobre Abraão, sobre quem era Abraão antes de Deus o chamar. Diz assim, Josué 24, 2. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Versículo 3. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dele Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Quem era Abraão antes de Deus o chamar? Era um homem idólatra. Era um homem que cultuava outros deuses. Abraão, então, junto com a família de Abraão, os antecedentes de Abraão, não era uma família que buscava o Senhor. Então, todos os seus Terá e todos os seus antecedentes, eles seguiram o curso da sua vida de buscar a adorar outros deuses e não a buscar o Deus dos céus, o Deus Senhor dos senhores. Apesar de agora eles terem visto o que Deus fez ao confundir a língua deles, mas ainda assim eles não buscavam ao Senhor. Então nós chegamos a um ponto também no versículo 30, 11:30, que já dá logo de cara qual é o maior problema na vida de Abraão. Ou melhor, o segundo maior problema. O primeiro problema é que ele era um idólatra. O segundo maior problema da vida de Abraão era que Sara, ou Sarai, a sua mulher, era estéril e não tinha filhos. E esse era um grande problema para Abraão, porque afinal de contas,
ele não poderia gerar então os seus descendentes. Não poderia continuar então essa linhagem, que é a linhagem de Sem, que deveria ser uma linhagem que adorava ao Senhor. Deus então, apesar de chamar Abraão, neste momento que nós veremos os versículos de 1 a 9, o maior problema aqui que nós vemos logo no início é que Sarai não poderia ter filhos. Ele vai então explicar o restante aqui. Vamos então olhar do capítulo 12, versículo de 1 ao versículo 3, o chamado e a promessa para Abrão. Lembrando que o nome aqui dado, o nome de Abraão que nós conhecemos, aqui ainda é Abrão. Deus ainda não mudou o nome dele e o nome da sua esposa era Sarai. Deus ainda não tinha mudado para Sara. Então, por isso que eu vou me esforçar para falar Abrão, tá? Por mais difícil que seja. Vamos então ver versículos de 1 ao versículo 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus, então, primeiro chama Abraão para sair da sua terra, ir a uma terra que Deus vai mostrar. Por que Deus faz isso? Deus queria ver, provar se Abraão teria fé. Ele chama Abraão, apesar de que a gente não sabe se Abraão conhecia alguma coisa sobre Deus. Talvez Abraão até conhecia o Deus de Sem, mas talvez adorava outros deuses. A gente não sabe como que Deus aparece aqui para Abraão, se aparece de forma física ou simplesmente fala a ele, mas Abraão escuta. Só que Deus, ele, de certa forma, quando chama Abraão, ele é uma forma bastante curiosa a forma como ele chama Abraão. Porque ele não diz, olha, eu vou te chamar, você tem que sair do meio dos seus parentes e você vai para tal terra, para uma terra específica. Você vai para Canaã. Não, ele diz, você vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou guiar para onde você tem que ir. O que você precisa fazer, a única coisa que você precisa fazer é se levantar, sair do meio dos seus parentes e ir. E eu vou te mostrar. Isso não significa que a gente pode fazer que nem um rapaz que eu vi na internet, que leu essa passagem da Escritura, pegou todas essas coisas, deixou a sua esposa, os seus filhos e saiu para o mundo, dizendo, não, porque eu li na Bíblia que Deus vai me chamar e eu fui chamado por Deus e eu vou para a terra aonde Deus me mostrar. Não significa que a gente tenha que fazer a mesma coisa. Tá? Isso não significa. E também não é um texto que muitos missionários usam, dizem, olha, tá vendo assim como Deus chamou Abraão para sair da sua terra, assim também nós devemos sair da nossa terra. Nós não podemos usar esse texto para isso. O missionário muitas vezes nem sai da sua terra. O missionário às vezes ele é missionário na sua própria terra, na sua própria cidade. Mas o que esse texto nos ensina? O que Deus espera de nós? Deus espera obediência. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, Deus não dá o plano completo. Deus não dá a proposta completa. Deus muitas vezes chama e diz, vai e faz aquilo que eu estou te mandando. Ah, Deus, mas para onde eu tenho que ir? Calma, só vai. Ah, Deus, mas como que vai ser? Só vai. Ah, Deus, mas e aí eu faço o quê? Só vai. Só me obedece. Então o que Deus estava fazendo para Abraão é justamente isso. Abraão, levanta e vai para a terra que eu vou te mostrar. O que você precisa fazer é deixar os seus parentes. Provavelmente, Abraão não deixou os seus parentes.
como diz o versículos 31, de que eles primeiro foram com o seu pai e a sua família, e aí se estabeleceram em Harã. E depois que Abraão saiu e deixou então a sua família em Harã. Então, possivelmente, Abraão não obedeceu em primeiro instante, mas depois, então, Deus o chamou e ele, então, seguiu o seu caminho. Mas a primeira promessa, então, que Deus faz para ele é: vai. Ele promete, então, que faria uma grande nação e que abençoaria Abraão por meio do seu nome. Versículo 2 diz então, né? Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso seu nome e você será uma bênção. Talvez aqui Abraão já estava pensando, peraí, como que eu vou ter um grande povo? Como que eu vou ter uma grande nação? Sendo que a minha mulher não tem filhos. Sendo que a minha mulher, ela é estéril. Abraão já começa possivelmente a duvidar de quem é esse Deus. Que Deus que promete um grande povo para um casal que não pode ter filhos. Precisa de fé. Precisa então de confiança. O que Deus está fazendo aqui, no versículo 3 então, é a continuidade da promessa que nós vemos lá em Gênesis 3,15. De que uma semente de Eva abençoaria todas as nações. Versículo 3 ele diz: abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. A gente vai ver um pouco no final o texto que nós lemos no início do culto, né, de Gálatas 3, mas aqui a terceira promessa então para ele é que ele teria uma grande nação e todos os povos seriam abençoados por meio da sua descendência, ou como diz Gálatas, do seu descendente. Abraão, então, ele é chamado dessa maneira. Vai para uma terra aonde eu vou te mostrar, você vai ser pai de uma grande nação, e por meio dos seus descendentes, todas as famílias, todo o povo da terra será abençoado. Todos serão abençoados. Abraão, então, foi chamado por Deus. Deus lhe fez uma promessa. A única coisa que ele deveria fazer é obedecer. Deus, muitas vezes, nos chama para várias coisas. Nos chama principalmente para obedecer os seus mandamentos. O que ele exige de nós é obediência. É fé que vai ser o melhor para nós e obediência em Deus. Segundo, então, versículos 4 ao versículo 6, a gente vai voltar para a aplicação desse texto mais para o final, mas vamos olhar primeiro o versículo 4 ao versículo 6, que diz assim: Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré e Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Abraão simplesmente então cumpre o mandamento de Deus, sai de Ur para em Harã, faz ali uma grande posse e então segue de Harã para Canaã. Vamos olhar um pouco para Hebreus 11, versículo 8. Hebreus 11, versículo 8, se você quiser abrir comigo, que fala especificamente sobre essa obediência de Abraão. Hebreus 11, versículo 8. Ok? Diz assim, Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então, Deus ele manda ir para Canaã, para tomar posse da terra de Canaã, que ele não vai tomar nesse momento, que é o que nós veremos na história. Essa terra só vai ser tomada
tempos depois. No entanto, ele vai para uma terra que Deus simplesmente o vai guiando até chegar então a Canaã. Nós não sabemos quanto tempo demorou essa viagem, né? Se era uma viagem extremamente longa ou não, será algo perto, mas Abraão simplesmente ele vai. Essa obediência, no entanto, não foi por si mesmo, mas como diz Hebreus 11, ela foi por meio da fé. Abraão teve fé em Deus, Abraão acreditou que era o melhor para a sua vida, era o melhor obedecer a Deus, mesmo que talvez não conhecesse exatamente quem era esse Deus, mas ele simplesmente vai. Ele leva tudo que tinha, todos os seus bens, todos os seus servos, não deixou nenhuma prerrogativa de que iria voltar e simplesmente vai. E os cananeus, então o texto diz, os cananeus habitavam aquela terra, o que nos leva então para o próximo texto, lá de Gênesis 12. Versículo 7 ao versículo 9, mostra então sobre a adoração de Abraão. Diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Quando Abraão então chega em Canaã, ele não expulsa os povos como Israel vai fazer mais tarde, ou deveria fazer mais tarde. Mas ele simplesmente se estabelece e ali ele adora ao Senhor. Essa forma de adoração ao Senhor é um voto de Abraão em dizer: eu vou adorar somente a Deus. Deus me trouxe a esta terra, Deus prometeu que esta terra seria da minha descendência, da minha herança. Então eu vou agora estabelecer uma aliança, um pacto com o Senhor e vou obedecer ao Senhor e vou adorar a este Deus. Esses dois locais demonstrados aqui são locais que as pessoas adoravam outros deuses. E Abraão, no entanto, se mostra diferente deles. Abraão adorou a Deus em seu altar de sacrifício. Deus talvez o ensinou a adorar, ou ele sabia, conforme Sem tinha feito, algo parecido nesse sentido, mas era uma adoração diferente daquilo que ele tinha aprendido com os seus pais. Talvez uma adoração totalmente diferente daquilo que ele estava na sua terra, nessa nova terra. Abraão adorou ao Senhor, mesmo que fosse de uma maneira diferente da terra onde agora ele estava habitando. O texto então nos mostra que Abraão estava dedicado, não somente em obedecer por obedecer, mas em adorar ao Senhor com a sua alma. Nesse primeiro momento, então, nós vemos que Abraão confiou em Deus. Abraão obedeceu, confiou, teve fé e simplesmente foi, mesmo talvez nem sabendo quem era esse Deus por completo. Talvez adorava ainda outros deuses, mas esse Deus, quando chamou de prontidão, ele o obedeceu. Deus chama Abraão, lhe promete uma abençoada nação, ele obedece por meio da fé, oferecendo então a sua adoração. Assim como Abraão, Deus ele nos convida, e talvez tenha te convidado, e espero que tenha te convidado, a deixar a sua vida pagã. O Evangelho, quando nos é pregado para nós, é nada mais além disso. Deixe a sua terra, deixe os seus ídolos, deixe a sua falsa adoração. Vá para onde eu quero te mostrar. Vá para um lugar que você não sabe ainda qual é este lugar. E como nós vemos isso em Apocalipse, que Canaã, ela é uma representação
do nosso futuro Canaã, que é o próprio céu. E a conversão para nós, quando Deus nos chama, é bem parecido com esse chamado de Abraão. Olha, eu vou te chamar para você sair do meio da sua falsa adoração, do meio dos seus ídolos, e agora você vai caminhar rumo a uma terra que você não conhece, que você nunca foi, que você não tem a mínima ideia de como é, mas essa terra será uma bênção. Que terra é essa? É o próprio céu. Quando nós então somos chamados ao Senhor, nós não sabemos exatamente para onde nós estamos indo. Nós sabemos que é o céu, mas ninguém aqui foi para o céu. Ninguém sabe como é o céu. Nós simplesmente acreditamos que é o melhor para nós. Nós simplesmente acreditamos nessa promessa de Deus, que essa terra que Deus vai nos mostrar no futuro é melhor para as nossas vidas. E nós simplesmente obedecemos. A fé de Abraão é a mesma fé que nós temos, de acreditar num Deus que simplesmente diz para nós: obedece que é melhor. Tenha fé que vai ser melhor para a sua vida. Você não sabe como vai ser o futuro, você nunca viu o futuro, você não sabe como é o céu, mas confia que vai ser a melhor coisa para a sua vida. Simplesmente me obedeça. E essa obediência ao Senhor não é uma obediência legalista. É uma obediência que simplesmente exige a adoração, exige um pacto de vida com o Senhor. A partir de agora, eu vou obedecer a Deus. A partir de agora, eu faço um pacto com o Senhor de obedecer a Ti. A conversão é exatamente esse chamado de Abraão. Abraão deixou os seus ídolos, deixou a sua casa e foi para onde Deus quis. O que Deus faz conosco é simplesmente isso. Deixe os seus ídolos, deixe a sua vida pagã, deixe essa história para trás e me siga e me obedeça, e vai ser o melhor para a sua vida. Romanos 5,19. Quero ler com vocês. Romanos 5, versículo 19. Se você puder abrir comigo. Romanos 5, 19. Somente por meio da obediência é que nós podemos ser salvos. Por isso que Romanos 5,19 diz assim: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos foram feitos justos. Nós não conseguimos, pela nossa falta de fé, simplesmente obedecer ao Senhor em tudo. No entanto, Cristo obedeceu. Cristo cumpriu tudo aquilo que Deus mandou. Abraão, nós vamos ver que apesar desse primeiro exemplo de fé que nós vemos aqui, esse primeiro exemplo de obediência, Abraão não foi 100% obediente a Deus. Ele falhou muitas vezes. Mas Cristo Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que somente por meio da obediência de Cristo é que nós conseguimos obedecer ao Senhor. Essa promessa então de Abraão, essa promessa de Deus a Abraão, de que um descendente iria abençoar todas as nações, fala então sobre Cristo. Nós veremos isso quando chegarmos mais especificamente lá no capítulo 15, Gênesis 15, mas eu quero já adiantar, lendo com vocês Gálatas 3, se você quiser abrir também, Gálatas 3, versículo 12 em diante. Nós lemos no começo do nosso culto, mas vamos ler novamente, que diz assim: a lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem pratica essas coisas
por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Até aqui por enquanto. O que ele está dizendo para nós? Então, essa bênção que nós vimos em Abraão, de que por meio das descendência de Abraão, todos os povos seriam abençoados, esta promessa, esta bênção, ela só pode vir para nós através de Cristo Jesus, que é descendente de Abraão, que é descendente fiel, leal de Abraão, legítimo de Abraão, melhor dizendo, e por meio de Cristo nós temos então a promessa, a bênção para todos nós. Versículo 15 em diante diz assim: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. O que então nós entendemos aqui? Abraão foi obediente ao Senhor e foi à terra que Deus o mostrou. Mas Abraão também teve fé, e é essa fé que nós veremos a seguir nos próximos textos, a fé de que Deus o daria um descendente. Mesmo a sua esposa sendo estéril, mesmo Sarai sendo estéril, ele tem essa fé de que Deus o daria uma grande nação e por meio do seu descendente, não de vários descendentes, mas de um descendente específico, Deus abençoaria todas as nações. Que descendente é esse? Esse descendente é o próprio Cristo. Por meio de Cristo, então, nós temos a bênção de Deus sobre nossas vidas. Se não fosse, então, pela obediência de Abraão, de crer nessa promessa de Deus, nós não teríamos, então, a descendência em Cristo Jesus, para nós, então, sermos abençoados. Por isso que nós falamos que nós temos a fé de Abraão, porque Abraão teve fé naquele que viria, e nós temos fé naquele que já veio. Quero então fazer algumas aplicações para a gente encerrar a nossa meditação de hoje. Primeiro, Deus nos chama para deixarmos a nossa vida pagã e viver uma vida ao seu lado. Assim como Deus chamou Abraão, Deus também nos chama a largarmos a nossa vida pagã e a vivermos então ao seu lado. Segundo, Deus ele exige que nós vivamos em obediência e adoração. Deus exigiu que Abraão vivesse em obediência. Vai para a terra que eu vou te mostrar, obedeça e tenha fé nessa promessa. Assim também, nós também devemos obedecer ao Senhor e devemos adorar ao Senhor. Terceiro, Jesus Cristo, o descendente, foi enviado por Deus para abençoar as nações. Ele obedeceu a Deus em tudo e se sacrificou como cordeiro pascual. Quarto, é Deus quem realiza em Cristo tanto o querer e tanto o realizar da nossa obediência ao Senhor. Portanto, o que nós devemos fazer não é achar que é a nossa obediência que vai nos salvar, mas a obediência de Cristo é quem nos salva. Nós devemos então simplesmente confiar no Senhor. Portanto, por fim, devemos obedecer ao Senhor com fé na promessa de uma vida abençoada pelo descendente que foi sacrifício para adorarmos, foi sacrificado para adorarmos ao Senhor. Para finalizar então, Deus chama Abraão e lhe promete uma abençoada nação.
Ele obedece por meio da fé, oferecendo ao Senhor o seu sacrifício, a sua adoração. Deus nos chama e nos promete não uma abençoada nação, mas nos promete um futuro melhor para as nossas vidas. Nos promete um céu. Nos promete que o descendente já veio e morreu por nós. Esse descendente vai abençoar cada nação e nós podemos ser abençoados por esse descendente. O que nós devemos fazer então é obedecer ao Senhor por meio da nossa fé, oferecendo a Deus, não mais nosso sacrifício, mas oferecendo a Deus a nossa adoração, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. O que Deus espera então de nós é que, assim como Ele esperava a fé em Abraão e a obediência, Deus também espera de nós que sejamos servos obedientes e possamos ter fé no descendente que já veio, Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado, meu Deus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a fé não vem de nós. A fé, ela é dom de Deus. Nós não podemos conquistar a fé, nós não podemos conquistar a salvação, porque não é por meio de obras, mas é simplesmente pela fé que o Senhor dá a nós que podemos receber a salvação. O Senhor nos chama a uma vida ao seu lado, a uma vida de obediência. E por mais difícil que seja, por mais falha que seja muitas vezes, ainda assim o Senhor espera que sejamos fiéis ao Senhor e possamos obedecer ao Senhor em tudo. Nós vamos falhar, nós vamos pecar, mas sabemos que a salvação não depende da nossa vida, depende da vida de Cristo, depende da obediência de Cristo. Por isso, ó Pai, nos ajude diariamente a confiar a nossa salvação em Cristo Jesus, no descendente que veio para nos abençoar. Ó Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a termos mais fé e nos ajude a obedecermos assim como Cristo obedeceu. É o que oramos, pedindo que a fé nos seja dada dia após dia. Em nome de Cristo Jesus que oramos, pedindo também que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.